Fala, meu povo! Então, bora para mais uma aulinha hoje aí, né? Vamos para nossa aula de número 9, né? Aulinha, nossa nona aula, né? Vamos falar um pouquinho de mais um princípio de Dow, né? O princípio que eu vou falar é a tendência é válida até ser revertida. A tendência é válida até ser revertida. Beleza, então vamos entender um pouquinho mais. A gente viu nas aulas anteriores aí que o mercado ele tem uma movimentação que é característica dele, que é o fazer os zigue-zagues. Né? Quando ele não está fazendo os zigue-zagues ascendentes ou descendentes, né? Ele está lateralizado. Né? Então a gente entendeu isso. Agora vamos começar a entender um pouquinho, de novo, né, relembrar o conceito de tendência. Né? Então a gente viu lá na outra aula, tendência de alta e tendência de baixa. Beleza? O que Charles Dow fala nesse princípio dele, que a tendência é válida até ser revertida? Vamos tentar entender um pouco um conceito chamado pivô de alta e pivô de baixa. O que é o pivô? Né? Vamos arremeter um pouquinho lá para o basquete. Né? O cara que é o pivô, ele fica na entrada da área ali, né? Aqui tem a área e aqui tem a cesta. Então o que esse cara fica fazendo? O pessoal fica jogando a bola para ele aqui e ele escolhe para quem que ele vai tocar a bola. Se vai tocar pro cara que tá aqui, pro cara que tá aqui, para quem tá chegando aqui, ele vai fazer as viradas do jogo. Então ele faz virada. Então o pivô, ele está fazendo uma virada. Então toda vez que a gente falar em pivô de alta ou pivô de baixa, então se eu falo, por exemplo, eu tenho um pivô de baixa, então eu vinha de uma tendência de alta. Eu tenho um pivô de alta, então eu vinha de uma tendência de baixa. Os pivôs são os movimentos que fazem a virada de tendência. Né? Você vem de uma tendência de alta e vira para baixo. Você vem de uma tendência de baixa e vira para alta. Então o pivô é um movimento que faz a virada. Né? Então a gente viu lá que tem os zigue-zagues, que é impulsão, a contração não pode vir abaixo desse nível, ela tem que parar na região mais ou menos aqui dos 50%, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, e fazer a retomada aqui. Né? Então isso é um movimento de alta. Agora vamos entender um pouquinho o que a gente precisa para de fato ter um pivô. Eu preciso de um movimento de impulsão, beleza? Eu preciso ter um movimento de contração em torno dos 50%. A partir daqui, se eu começo a subir, eu estou armando um pivô. Ele está em início, ele ainda não pode ser considerado um pivô. Né? Michel, mas como assim? Quando ele vai ser considerado um pivô, então? Quando ele passar acima dessa região aqui. Beleza? Aí eu preciso dar uma explicação básica sobre candlesticks. O que são candlesticks? São essas barrinhas aqui, ó. Sabe essas barrinhas aqui, ó? Barrinha vermelhinha, verdinha, verdinha, verdinha. São essas barrinhas. Eu não vou dar um entendimento muito profundo, porque isso é também para uma aula posterior. Mas eu vou explicar com embasamento dos candlesticks, lógico. A gente viu que tem impulsão e contração, então os candlesticks, eles fazem essa função pra gente. A gente tem candlezinhos compradores, e depois a gente tem candlezinhos vendedores, as barrinhas lá. Certo? Então, ó, vamos desenhar uma tendência aqui de alta pelas barrinhas, pelos candles. Beleza? Então, ó, aqui a gente tem uma tendência. Então, ó, a gente tem fundo, a gente tem, ó, fundo mais alto que o anterior, a gente tem fundo mais alto que o anterior, a gente tem topo mais alto
que o anterior, a gente tem topo mais alto que o anterior. Então, ó, a gente tem uma tendência de alta. O mercado está subindo, certo? Então, dentro dessas barrinhas, a gente vai ter um pivô quando acontecer isso aqui, ó. Eu tive uma barrinha positiva, beleza? Você pode colocá-la verdinha, pode colocá-la branca, né? Vamos colocar verdinha aqui para dar mais didática. Então, ó, deu uma barrinha verde, beleza. Mais uma barrinha verde, beleza. Aí, vem uma barrinha vermelha aqui, ó. Pum, barrinha vermelha, ok, nada ainda. Mais uma barrinha vermelha, beleza. Vocês repararam, ó, região dos 50%, ó. Metade do movimento aqui, ó. Pode ser um pouquinho mais para cima, pode ser um pouquinho mais para baixo. Beleza? A gente vai entender conceitos de força de candlesticks também mais para frente. Então, ó, mas a princípio, vamos no basicão aqui. Lembrando, o curso é para quem é totalmente leigo. Então, ó, subiu, voltou 50%. Se eu fazer uma barrinha verde aqui, ó, eu estou armando o pivô. O pivô está em construção, está começando a armar, beleza? Depois a gente tem outra região que é importante também, que é aqui em cima, ó, que é a região do rompimento, aonde vai fazer o rompimento, beleza? Então, ó, se vir um candlezinho verde e fazer isso aqui, ó, fez mais um candlezinho e fez o próximo lá, pum, mais um candle. Aqui, quando eu essa barrinha aqui fecha, porque essa barrinha ela vai fazer assim, ó, ela vai abrir, ela vai ficar aqui, ó, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, às vezes ela vai um pouquinho para baixo, depois volta, ela fica batendo. Depois que ela fechar acima dessa região aqui, ó, essa regiãozinha de pontilhadinho preto, quando essa barrinha fechar acima, igual fechou essa aqui, aí a gente tem um pivô. Ah, Michel, e se por acaso acontecer isso aqui, ó? A barrinha vai e faz isso, ó. Barrinha foi lá pra cima, voltou, fez isso aqui, fechou vermelhinho. E aqui ficou uma sombrinha. Eu ainda não tenho um pivô. Ela precisa ter um fechamento acima. Ela precisa fazer impulsão, contração e impulsão. A barrinha precisa estar completa, não pode ser paviozinhos. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma, com o mercado funcionando. Ó. Reparem lá, ó, que ela fica subindo, ela fica caindo. Quer ver? Vou colocar um time um pouquinho menor para vocês conseguirem ver mais nítido. Ó. Repara que ela vai ficar mudando de tamanho, ó. Ela deixa uma sombrinha, ela vai sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, e ela vai construindo as barrinhas, ó. Aí às vezes fica barrinhas com bastante sombrinha, ó, bastante palitinho e com um corpinho mais completo, ó. Só que ela fica batendo assim, né? Cada barrinha dessa aqui você pode escolher o tempo que você quer que ela funcione. Ah, no caso aqui a gente está com 2 minutos, mas você pode alterar isso, né? Ó, aqui, ó, tá com 5 minutos, você pode alterar isso, né? Então você pode alterar o tempo que ela fecha. Então, ó, 1 hora que eu tenho 15 minutos. Então, você determina o tempo que essa barrinha vai demorar para ser construída. Então, ela fica batendo, ó, falta 35 segundos para a gente ter o fechamento dessa barrinha aqui, ó. Ela fica batendo. A hora que, beleza, 25, 24, 23, 22, fechou lá, acabou o tempo aqui, né, 10, 9, 8, 7, beleza, acabou, essa barrinha vai fechar aonde ela tá batendo, ó, tá batendo, ó, vamos esperar ela fechar juntos, ó, 10 segundos, ó, e ela tá funcionando ainda. A hora que ela fechar, onde ela parou aqui, onde ela tiver e o tempo acabar, ela vai parar nesse ponto, ó, acabou aqui, ó, passa pro próximo candle, ó. Vamos esperar atualizar um segundinho. Ó, próximo começou a funcionar e ela parou, fechou da onde ela tinha parado a hora que acabou o tempo. Agora vai rodar mais 4 minutos essa barrinha aqui para cima e para baixo até ter a formação. Então a gente vai ter até formar o pivôzinho, né, que é o movimentozinho que a gente está entendendo aqui. Então toda vez que eu tiver isso aqui, ó, barrinha, deixa eu colocar verdinho, barrinha, subiu,
depois voltou barrinha, barrinha, região dos 50, pode ser um pouquinho para cima, pode ser um pouquinho para baixo, mas na região do meio aqui. Começou a subir de novo, eu estou armando um pivô. Quando ela sobe, ela só chega aqui e volta, eu ainda não tenho um pivô, eu tenho que a barrinha fechar acima. Então a barrinha tem que fechar acima dessa região aqui, ó. Tem que fechar acima, ó. Fechou acima, eu tenho um pivô. Aí eu vou ter o zigue-zague lá completo, ó, de impulsão, contração e impulsão. Isso vai me caracterizar um pivô. Né? Mais para frente a gente vai ver formas de fazer entradas de operações aqui. E a gente tem diversas formas. A gente pode entrar por região, a gente pode entrar no rompimento de Kendall, a gente pode entrar rompimento do pivô, a gente pode entrar na confirmação do pivô. Nesse aqui a gente vai ter diferenças de riscos que a gente vai ter e retorno que a gente vai ter, que a gente vai ver mais para frente também. Então, voltando ao princípio de Down, ele fala que uma tendência é válida até ser revertida. Então, a tendência é revertida quando ela tem um pivô contrário. Então, vamos imaginar lá, você está vindo de uma tendência de baixa, lembra? Zigue-zagues descendentes. As impulsões aqui, ó, 100%, as correções em torno de 50%. Impulsões em torno de 100%, correção em torno de 50%. Impulsões em torno de 100%, correções em torno de 50%. Beleza, o mercado foi lá e fez os zigue-zagues. Isso é uma tendência. Então, o que Dow está tentando dizer para a gente é que, ó, se você está em uma tendência de baixa e você está vendido, que é o que é para estar acontecendo, porque não faz sentido o mercado estar caindo e você está comprado. Não, da mesma forma que não faz sentido o mercado estar subindo e você está vendido. Então, o que Charles Dow tenta falar assim, ó, se você está em uma tendência de baixa, está fazendo a coisa correta, que é estar vendido, você deve permanecer vendido até a tendência ser revertida. Quando que a tendência vai ser revertida? Quando ela fizer esse desenho aqui, ó. Só que lá na parte inferior, que é o quê? Ó, 100%, 50%. 100%, esperaria onde? No 50% para continuar aqui, né? Vamos imaginar que o mercado, que o preço não faça isso. O preço vem e faça isso aqui, ó. Ao invés de fazer só 50% aqui para continuar caindo, ele faça 100%. Isso já é um sinal que a tendência pode estar sendo revertida. Mas ainda não foi. Ainda não rompeu isso aqui, ó. Essa região, ó. Então, tem que aguardar. Né? Vamos dar uma limpadinha aqui. Aí o mercado faz o quê? Volta na região de 50. Começa a voltar aqui, ó. Começa a voltar. Pum, 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 pum. Se você sabe que era 100 e ele teria que ter parado no 50 e ele andou 100, o mesmo tamanho da perna anterior aqui, ó. Mesmo tamanho disso aqui. Ele voltou. Tem alguma coisa de errado. Então você já fica de olho nessa região aqui, ó. Pra ver se ele vai parar aqui, né? Vem, para e continua lá. Ou se ele pode voltar. Se ele voltar para baixo aqui, lateralidade, aquele movimento lateral que a gente viu, ou range. Agora, se o mercado chegou aqui e começou a dar barrinhas verdes de novo, ó. Opa, então tem o quê? Impulsão, contração em torno de 50%, eu estou armando um pivô. Aí a hora que o mercado subir e fazer um candle, que a barrinha dele, o corpinho da barra, fique acima aqui desse topinho aqui, ó, a gente tem um pivô. Então a gente tem um pivô de alta. Então Charles Dow fala pra gente que a tendência é válida até ser revertida. Então enquanto a gente não tem um pivô de baixa acontecendo, um pivô de alta aqui no caso, acontecendo, essa tendência de baixa é válida. Da mesma forma, se você desenvolver uma tendência aqui, depois o mercado fazer isso, a hora que ele fizer o movimento de pivô aqui, ó, fizer o desenho do pivô, impulsão 100%, contração em torno de 50%, impulsão 100%. Com uma barrinha agora, no caso, vermelha, fechando abaixo dessa região, você tem um pivô de baixa.
Então, as tendências são revertidas dessa forma. Então, ele fala, se você está numa tendência, ela é válida até que ela seja revertida, ou seja, se mantenha dentro da tendência, ou seja, se você está vendido lá em cima, venha, continue vendido até o mercado mostrar de verdade que ele vai subir, que ele vai inverter, que ele vai virar. A hora que ele te der um sinal que ele vai virar, a hora que ele fizer um pivô, é a hora de você não estar mais vendido, é a hora de você estar comprado, ou seja, o mercado está te falando que ele vai subir. Né? Vamos agora procurar uns exemplos mais práticos aqui do dia a dia. Né? Vou tentar achar um pivô bem didático para vocês aqui. Ó, vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos pegar um movimento de tendência maior para ser mais nítido aqui. Ó, reparem que o mercado está fazendo o que, ó? Ele não está dentro de uma tendência de alta aqui, ó. Tendência de alta. Não tem uma tendência de baixa aqui, ó. Depois virou tendência de alta, ó. O mercado vai fazendo esses zigue-zagues, ó. Tendência de alta, opa, tendência de alta, depois vira para baixo, depois ó, alta de novo, depois ó, vira para baixo. Então, qual que é a nossa função aqui? A princípio é procurar essas viradas. Então, ó, a gente vai ver que o mercado ele vai descer um tempo, depois ele vai subir um tempo, ó, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, ó, dá uma lateralizadinha, ó, começa a subir. Então, a nossa função é encontrar o ponto que ele faz um pivô de alta, quando ele vem de um movimento de tendência e vira o movimento. Então, ó, vamos lá. Se a gente tem uma tendência de alta aqui, ó, tendência de alta, fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, topo, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, tem uma tendência. A partir do momento que o mercado vem e ele praticamente devolve todo o movimento, ó, a gente fica de olho o quê? Na região dos 50, para ver se esse mercado vai parar e cair ou se ele vai subir e lateralizar. Então, ó, reparem que o mercado volta até na região dos 50, ó. Lembra da sombrinha que eu falei? Ó, faz só uma sombrinha e depois volta. Aonde que a gente vai ter um pivô? A gente vai ter o pivô quando tiver alguma coisa fechando abaixo aqui, ó. Então, ó, quando ele faz um fechamento abaixo desse fundo aqui, ó, né, vamos tampar tudo, ó. Quando tem um candlezinho fechando abaixo disso tudo, a gente tem um pivôzinho. Então, ó, impulsão, contração e impulsão. Então, a gente tem um pivô de baixa. Então, o mercado está falando que ele vai para baixo. Da mesma forma, quando a gente está vindo de um movimento de baixa e faz um movimento de alta. Né? Vamos olhar num gráfico um pouquinho maior, que tem um pouco menos de movimentos erráticos, e vamos identificar algumas viradas aqui, ó. Um pouquinho para trás. Aqui, ó. Isso aqui é um bom exemplo. Ó. Reparem aqui, ó, que o mercado deu uma lateralizadinha, depois, ó, ele fez uma tendênciazinha de baixo, ó. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Então, ó, uma pequena tendênciazinha de baixa, né? Não é uma tendência de baixa linda, mas é uma tendência de baixa. Aonde isso vai, que a gente vai perceber que virou? Ó, o mercado voltou, devolveu tudo, ó. 100%. O que ele caiu, ele voltou tudo. Então, você já tem que ficar de olho. Porque a hora que ele voltar, ele pode voltar em 50% da região, ó. Lembra? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Já é válido. Aonde que vai ter a confirmação do pivô? Assim que ele tiver um fechamento acima aqui, ó. Da cabecinha desse movimento aqui, ó. Desse topinho, ó. A hora que ele fechar acima desse topinho, a gente tem um pivô. Então, qual candle que caracterizou um pivô pra gente? Esse candle aqui, ó. Então, ó. Eu tenho um pivô de alta. Então, o mercado está falando para mim que, ó, vou subir, vou subir, vou subir. Estou subindo. Né? Vamos, ó, olhar de novo aqui, um movimento bom aqui, ó. Ó, olha a tendência de baixa. Topo, topo mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo.
fundo, fundo mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Mais baixo que o anterior, mais baixo, ó, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Ou seja, sempre fazendo topinhos mais baixos que o anterior e fundinhos mais baixos que o anterior. Então, ó, tendênciazinha de baixa. Aonde a gente vai ter a reversão do movimento? Quando devolver todo o movimento. Então, ó, 100%. Opa, fez um 100%. Você fica de olho aonde? Na região dos 50. Ele precisa fazer o quê? Passar lá para cima e fechar acima. O que que o mercado aqui faz? Ó, ele tenta ir, chega no 50, ele não consegue parar na região de 50 e fazer a retomada. O mercado precisa fazer essa retomada. Só que ele não consegue fazer e ele continua caindo. Então, o que que Charles Down fala pra gente? Ó, a tendência é válida até ser revertida. Então, enquanto não fechar acima aqui, ó, ainda é tendência de baixa. Ele manda a gente continuar. Ele fala pra gente sair a hora que fizer um pivô. Aonde a gente vai ter um pivô depois disso aqui, ó? Ó, o mercado continua caindo, ó, não rompe o topinho lá anterior também e continua caindo. Aí ele volta de novo, ó, 50%, ainda é tendência. Tentou e não conseguiu, ó, não conseguiu. E ele faz isso aqui, ó, ele fecha acima desse topinho aqui. Opa, achei uma coisa aqui, ó, impulsão, contração, ó, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não devolveu o 100% total. Foi lá e fez o quê? Fechou esse candlezinho branco, ó. Olha um candlezinho branco. Não tá fechando acima? Então, ó, eu tenho um pivô. Eu tenho um pivôzinho. Então, a gente vai encontrar isso diversas e diversas e diversas vezes. A gente pode voltar aqui um século que a gente vai ficar achando movimentos de alta e movimentos de baixa, movimentos de lateralidade. Então, ó, Charles Dow quer que a gente fique dentro de uma tendência até ela ser revertida. Então, ó, fala, reverteu a tendência, fez um pivô de baixo, você sai. Quando tiver fazendo fundinhos mais altos, topinhos mais altos, você vai se mantendo dentro do trade. Por que que ele fala isso? É pra gente não sair rápido do mercado, pra gente não sair rápido. Então, ó, você tá vindo de uma tendência de baixa lá, ó, né? Tá vindo uma tendência de baixa e reverteu. Fez uma tendência de alta, ó. Movimento, pum, rompeu. Então, ó, 100, 50, 100. Você começou uma tendência. Se você sai rápido do mercado, você pode perder uma puxada muito grande. Então ele fala, ó, tá fazendo fundinhos cada vez mais altos, topinhos cada vez mais altos, continua dentro da operação, né, ó, continua dentro da operação. Continua dentro da operação, ó, fundo, fundo mais alto, mais alto, mais alto, topo, topo mais alto, mais alto, mais alto, ó, continua dentro da operação, ó, fundo, fundo mais alto, topo, topo mais alto, continua, pum, opa, fundo, não conseguiu renovar, o mercado veio para baixo, você faz a saída, aí o mercado vem tentar fazer um movimento de queda, conseguiu fazer, ó, conseguiu fazer um movimento de queda? Não, ele voltou lá para cima. A hora que ele fizer de novo um movimento de alta, você continua operando. Então a gente vai seguindo essa tendência. Então a tendência vai ser válida até ela ser revertida. Então enquanto ela está fazendo esse movimento aqui, ó, é uma tendência de alta. Permaneça comprado. A hora que ele faz esse movimento aqui, ó, é uma tendência de baixa. Você tem que encerrar a tua posição comprada e começar a operar na ponta vendedora. Começar a ficar vendido. Até o mercado fazer o quê? Virar de novo. Certo? Então, ó, comecem já a dar uma olhadinha no gráfico, tentar entender um pouquinho. Ah, não quero colocar nas barrinhas aqui, porque você ainda não ensinou as barrinhas, Michel. Como é que lê essas barrinhas, como é que elas funcionam, né? Vai ensinar um pouquinho mais pra frente. Dá pra ler aqui, ó, com... Quer ver? Vou colocar um outro gráfico aqui, que tá só com as barrinhas. Só isso aqui, e vou colocar o gráfico de linha aqui, ó. Ah, vou para identificar aqui, Michel, ó, as barrinhas, ó. Ao invés de colocar as barrinhas, vou colocar uma linha. Só tirar isso aqui para não ficar rolando. Ó, vou ficar identificando aqui, ó. É a mesma coisa como se fosse as barrinhas, ó. Fundinho, fundinho mais alto, topinho.
fundinho, fundinho mais alto, ó, mais alto que os anteriores, ó, fundo. Ó, fundo, fundo mais alto, 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 mais alto. Topo, topo mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais baixo. Opa, toma cuidado. Então, ó, pode estar revertendo. Parou no 50, 100, 50. Precisa fazer o quê? Romper aqui, ó. Conseguiu fazer o rompimento aqui de baixo? Não, foi ainda. Então, ó, a tendência é válida. Então, esse exemplo aqui, ó, encaixa justamente o que Charles Dow está tentando dizer. Está falando assim, ó, filho, vai na tendência, enquanto ela ainda é válida. Então, ó, topos cada vez mais altos, aliás, fundos cada vez mais altos, e agora topos cada vez mais altos. Então, ó, continua na tendência, não tem por que você entrar na tendência e você sair aqui, não reverteu ainda, continua comprado. Então, ó, você continua. Aí o mercado, ó, 100% de novo, aí voltou 50%, você fala, tem que fazer a retomada. Aí o mercado tenta retomar e não consegue, e volta. Você fala assim, se perder aqui, ó, eu tenho que sair. Por quê? Aí o mercado vai fazer um pivô de baixa. Mas enquanto o mercado não faz um pivô de baixa, ele não vem abaixo disso aqui, ó, ainda não é um pivô de baixa. Então você consegue continuar comprado, ó. Né? Você continua comprado aqui, ó. Ó, fundo, não pegou, ó, fez um fundo mais alto, então, ó, você conseguiu sair com um pouco mais, ó. Se você tivesse saído aqui, você teria perdido esse movimento. Então, ó, o movimento total que você pegou foi isso aqui, ó. Ó, você conseguiu pegar isso aqui tudo. Diferentemente se você, por algum motivo, decide sair aqui no meio do caminho. Então, o que Dow quer é que a pessoa, o cara que está operando ali, ele consiga pegar o máximo possível do movimento. Então, quando o mercado perde um fundo, aí você já começa a prestar atenção. Você vai fazer o quê? Impulsão, contração e impulsão. Tem que perder o fundo de novo para fazer o quê? Pivô de baixa. Aí aqui, ó, perdeu? Não conseguiu perder, ó. Fundo mais alto, mas também tem topo e topo mais baixo. Então você está dentro da lateralidade, ó. Ó, repara que o mercado aqui tá lateral, ele tá fazendo zigue-zague lateral. Então, ó, aqui você não tem tendência, Aonde você vai ter uma tendência de novo aqui, ó? A hora que fizer um zigue-zague de novo, ó. Opa! Zigue-zague. Então, aí você tem topo mais baixo, fundo mais baixo, topo, ó, fundo mais baixo, ó, topo mais baixo, fundo mais baixo. Opa, você tem uma pequena tendência. Aonde você vai inverter de novo? A hora que o mercado fizer topos e fundo ascendente de novo, ó. Aonde? Aqui, ó. Tava vindo, quebrou, tum. Beleza, ó. Topinho, rompeu. Fundo mais alto, topo mais alto. Vai continuar até virar. Isso aqui não significa, a gente tem que entender que ele não vai fazer isso aqui para sempre. Em algum momento ele vai lateralizar, em algum momento ele vai virar para baixo. Né? A gente vai mais para frente descobrir que existem formas de se fazer leituras para que a gente consiga ali ter um entendimento, a perceber que o mercado está ficando fraco. Porque às vezes o mercado está indo aqui, ó, ele está fazendo um zigue-zague ascendente, tendência de alta. Mas, putz, não vai fazer isso aqui para sempre. Ele pode lateralizar ou depois voltar. Só que aí, como é que a gente descobre até onde isso vai? Né? Putz, eu vou só marcando os fundos aqui, a hora que virar, virou. Tem algumas formas da gente enxergar aqui que esse movimento tá ficando cansado, que tá para voltar, tá para fazer uma reversão. A gente consegue, a gente tem ferramentas que mostram isso pra gente, que a gente consegue ter uma visualização disso, beleza? Mas são conceitos também um pouquinho mais complexos, vocês precisam aprender o básico da leitura ali, um entendimento mais simplista possível, beleza? Até, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que já tem o conhecimento
de mercado, conhecimento de gráfico, e dá isso aqui pro cara ler, o cara fala assim, putz, o conhecimento é raso demais, o conhecimento é simples demais. Mas é justamente isso, ele precisa ser simples, porque vocês estão ingressando agora dentro do mundo de investimento, dentro do mundo da análise gráfica. Então, precisa ser a coisa mais didática e mais simples possível. Né? Tem até muita coisa aqui que eu deixei passar informação, não falei porque são conceitos realmente um pouco mais complexos. Se eu começar já a fazer coisa complexa aqui, provavelmente vocês não vão entender nada. Né? Então, eu preciso, às vezes, passar por cima de algumas coisas pra gente conseguir dar um entendimento simples. Eu preciso pegar um movimento mais didático para vocês, senão vocês não vão entender. Né? Então, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Opa, cadê as barrinhas? Aqui. Né, ó, quando a gente pega só as barrinhas aqui, ó, a gente vê que não é tão simples. Né? Eu espero que vocês percebam isso, né? Que não é só fazer esses traçadinhos, ó. Ó, a gente tem aqui, ó, aí já volta, o mercado vai de novo, aí já volta. Né? Então, o mercado faz muito zigue-zague. Quanto menor o time que a gente usa aqui, o tempo das barrinhas, mais vai chacoalhar, mais isso aqui vai ser louco. Né? Quanto maior o tempo aqui, a gente ganha um pouquinho mais de facilidade. Não balança tanto, não é tão... como é que eu vou dizer aqui de uma forma bem simples? Não vai ter tanto chacoalho, não vai tá tão estranho assim. Vai ser mais suave, você vai conseguir enxergar essas ondinhas com mais facilidade, ó. Quando a gente pega aqui, ó, não, vou identificar topo e fundo aqui, ó. É um pouco mais complexo, ó. Ó, movimento de baixa, aonde vira? Beleza, virou aqui, ó. Então, ó, movimento de alta, ó. Movimento de alta. Depois que perdeu aqui, ó, já virou um movimento de baixa. Depois já não consegue de novo, ó, já vira um movimento de alta de novo, ó. Vira um movimento de baixa, ó, não dá continuidade, volta. Movimento mais lateralizado, movimento de alta de novo. Só que a gente tem algumas ferramentas, por exemplo, igual essa aqui, ó, que mostram pra gente, ó, que o mercado tá um pouco cansado. O preço tá indo, mas ó, o indicador já tá falando que, ó, o mercado está cansado. Mas isso aqui é uma base de cálculo, é um cálculo matemático que faz gerar esse indicador. Também a gente vai aprender mais pra frente. Né? Então a gente está só em conceitos bem introdutórios, mas bem introdutórios mesmo, gente. No dia a dia é um pouquinho mais complexo. Só que com o decorrer do tempo as coisas vão entrando na cabeça. Né? E vai ter gente falando, não precisa fazer isso não, né? Faz um curso comigo aqui que eu vou te falar exatamente qual barrinha aqui, o desenho da barrinha que você tem que fazer uma venda, o desenho da barrinha que você tem que fazer uma compra, né? Você não precisa fazer nada, é só seguir as regrinhas que eu te falei. Não tem facilidade. Né? Infelizmente, às vezes pode parecer um pouco chatinho, mas é um conhecimento que vocês precisam ter, uns conhecimentos básicos, essenciais de mercado, que não tem como vocês terceirizarem. Não, compra um robô meu operacional aqui, só você colocar ele lá, ele opera sozinho, ele faz sozinho. Não existe isso, não existe isso. Geralmente quem está te oferecendo esse tipo de coisa é o cara que está querendo te roubar ali, está sendo pilantra com você. Então, infelizmente, vocês precisam realmente aprender a fazer um negócio meio que para fazer sozinho. Né? Pode parecer um pouco complexo, mas com o tempo vai clareando. Né? No início ali, ó, com 1, 2, 3, até uns 6 meses, vocês ainda vão estar meio perdidão. Bem perdidão. Né, ainda não sabendo muito, entendendo muito como é que o negócio funciona, como é que acontece, né, mas no decorrer do tempo ali, vocês vão, parece que vai encaixando, é como se fosse um quebra-cabeça. No início tem aquele monte de peças ali tudo separado, você não sabe nem por onde começar, só que depois você achou umas 2, 3 peças ali que se encaixam, né, já achou as peças do canto, você começa a ter um pouco mais de noção ali, você já começa a montar um negócio mais certinho, mais perfeitinho. É da mesma forma aqui, né? No início o gráfico pode parecer uma bagunça. Nossa, me chama, vai ter um monte de linha aí que eu ainda não sei o que é, ó, né? Olha lá, tem essa linha branca aqui, tem essa linha azul, essa outra linha aqui, essa linha preta, essa linha amarela, aí tem essas barrinhas, tem esse outro negocinho colorido que você coloca, mais esse negócio que você falou que é um cálculo matemático. Nossa, esse negócio é muito difícil, é muito complexo. Não é. Sim, da mesma forma que não é, igual eu falei na primeira aula, não é a coisa mais difícil, mais complexa do mundo, não é a coisa mais simples do mundo.
né? Não é só, não, compra isso aqui de mim que é só fazer isso que você ganha dinheiro. Não, faz isso aqui, é só fazer. Não, não é tão simples, mas também não é a coisa mais difícil. No início vai parecer meio bagunçado entender isso aqui, só que depois de um certo tempo você vai entendendo que os movimentos aqui, eles têm uma lógica, né? Por mais que pareça aleatório, ele tem alguns momentos que a gente consegue enxergar uma lógica com muita facilidade, beleza? A gente vai fazendo alguns estudos, a gente vai entender um pouco sobre canais, bandeira, né? A gente vai ver sobre figuras, a gente tem muito conceito ainda básico aí para entender, beleza? Essas primeiras aulas são aulas mais introdutórias, né? Até tem um curso meu que eu faço que já é para galera intermediária, começando avançado ali, até mesmo para galera avançada que não tem muita noção de gerenciamento, né? Mas assim, vocês precisam de uma base, não tem como vocês fazer alguma coisa sem a base do negócio, sem o beabá, né? E os princípios de Charles Dow ali são a grande base gráfica que a grande maioria usa dentro do mercado financeiro, beleza? Então, ó, por hoje a gente vai encerrando nossa aulinha aí. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento que vocês queiram fazer, qualquer coisa, qualquer informação que vocês queiram, ou não, vi um vídeo de fulano lá, Michel, nem é do teu curso não, mas ele falou tal coisa, dá pra fazer isso mesmo? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar lá no meu Instagram, Michel Faria AT. Só me chamar no direct lá que eu respondo todo mundo aí, beleza? Então, tamo junto e até a nossa próxima aulinha aí. Até mais, galera.